de maio, tá? E vamos começar a nossa aula. Eu vou fazer um apanhado aqui sobre números complexos, talvez seja até a parte 1, tá ok? Vou colocar aqui parte 1, porque ele é bem extenso. E nós temos encontros, deixe-me ver aqui, até o dia 5, né, do 6. Então nós temos aqui 1, 2, 3 encontros ainda, dá para fazer muita coisa. Então esse aqui, se não der tempo hoje, vai ser o números complexos parte 1. Mas eu quero ver se eu consigo terminar tudo até a tempo para a gente prosseguir. Beleza, pessoal? Seguinte, dentro da matemática, nós lidamos com a questão de conjuntos numéricos. Números dos numéricos. Numéricos. Muito bem. Esses conjuntos numéricos, eles servem para revelar a classe em que o número ele está submetido, certo? Por exemplo, os números de 0, 2 e assim por diante, tendendo ao infinito, esses números, eles podem ser classificados, dependendo daquilo que você está tratando, como naturais, racionais, simbolizados pelo Q, e por fim, reais, que a gente simboliza pelo conjunto, pela letra R, tá ok? Então, esses são alguns dos conjuntos numéricos que nós tratamos. Mas, professor, por que que o senhor está falando tudo isso? Porque é muito simples. Porque vocês vão perceber que existem equações no nosso meio, no nosso cotidiano, que nós não conseguimos resolver. Como, por exemplo, se eu tenho uma equação do tipo x² menos 5x mais 6 igual a zero. Eu sei que isso aqui é uma função do segundo grau e que vai me dar duas raízes. E como que nós utilizamos isso aqui? Pela fórmula de Bhaskara, certo? Pô, gente, esse trem tá travando. Onde é determinado a partir da seguinte forma. Se eu tenho uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes, ela é determinada a partir da seguinte equação. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. E sempre fica aquele questionamento. Mas, professor, por que que a gente tem que passar por isso? Por que que eu tenho que rever isso? Você já vai saber o porquê. Porque existem equações que não são resolvidas por essa discrepância de resolução. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Beleza. E aí fica isso. Ah, professor, então eu posso então resolver essa equação aqui pela fórmula de Bhaskara? Pode. Como que eu resolvo? X é igual
menos b. O menos b aqui, no caso, vai ser o quê? O valor vai ser o quê? B igual a menos 5. Então, menos com menos, mais. Mais ou menos, raiz quadrada. E o meu b ao quadrado? O meu b é 5, menos 5. B ao quadrado é 25, porque todo número negativo ou positivo elevado ao quadrado fica o quê? Positivo. Menos 4. O meu a é 1. E o meu c é 6. Tudo isso dividido por 2a, que meu a é 1. Então, meu x1 vai ser como? Minha primeira raiz vai ser 5, mais ou menos, o quê? 25. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1, que é a raiz quadrada de 1. Dividido por 2. Então, meu x1 vai ser o quê? Vou pegar aqui o meu valor positivo primeiro. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. X2. Vou apagar aqui para não confundir. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. E o que significa isso? Tudo que vocês lembrarem sobre raiz... Ah, eu achei a raiz da equação. O que é raiz? Raiz são os valores, ou é o valor, que se eu colocar dentro da variável em que eu achei, eu vou chegar à igualdade. Quer ver só? Por exemplo, 3. Então fica aqui, vou colocar 3 ao quadrado. No lugar do x eu estou colocando ao quadrado. Menos 5 vezes 3, mais 6, igual a zero. Então fica 3 ao quadrado, 9, menos 15, mais 6. E você percebe que isso dá zero. Por quê? 9 mais 5, 9 mais 6, 15. 15 menos 15, zero. Então, esse aqui é verdadeiro. E no meu caso 2? É a mesma coisa. Substituo 2 na equação. 2 ao quadrado, menos 5, vezes 2, mais 6, igual a zero. O 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. Então, fica 4 mais 6, 10. Menos 10, zero. Então, essa também é uma raiz. Beleza? Confirmando que a equação do segundo grau, ela me dá a disposição de eu calcular e achar o quê? Duas raízes, ou seja, dois valores que, se eu substituir nas incógnitas ou na incógnita em questão na equação, eu vou obter a minha igualdade. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma: x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu posso escrever essa equação da seguinte forma: x menos 2, x menos 3. Por quê? Eu posso fazer o quê? Um produto notável. E como que eu faço isso? Se eu tenho as duas raízes, é sempre o valor de x menos este valor. Por quê? Eu tenho que chegar a zero. Como que eu faço isso? É pegar x1 igual a 3 e fazer assim, ó, x1 menos 3 é igual a zero. Então, x menos 3 tem que ser igual ao quê? Ao valor igual a zero.
da equação, se ela é igual a zero. Demonstre isso, professor, certo? Então, vamos fazer a demonstração aqui desse produto notável. X vezes x, x quadrado. X menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 menos 3 dá mais 6. Isso aqui igual a zero. Então, funciona também você colocar isso em o quê? Em números de raízes, ou seja, em números em produtos notáveis. Chega-se ao mesmo valor. Muito bem. Então, o que que acontece? Qual que é o intuito de eu ter mostrado isso aqui para vocês? O intuito disso aqui é mostrar que existem equações que têm o quê? A formalização, que é a equação que a gente usa, que é a fórmula de Bhaskara, né? Estou falando em equações do segundo grau, que vão me dar o quê? Duas raízes, o quê? Distintas ou iguais, dependendo do discriminante aqui, o delta. Se for o delta for igual a zero, então essas minhas duas raízes vão ser o quê? Iguais de multiplicidade 2. Mas existem números que ou equações que não respeitam isso. Nossa, mas como esse trem aqui tá devagar? Meu Deus do céu. Direto. E dentro disso, vou mostrar aqui um exemplo para vocês como que isso aqui não funciona. Eu tenho aqui x quadrado menos 6x mais 13. Isso igual a zero. Beleza, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é igual ao quê? É menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Muito bem. Passamos à substituição. O menos b aqui vai ser o quê? É menos 6. Menos b com menos 6 dá b igual a 6. Então, fica 6 mais ou menos raiz quadrada. B ao quadrado é o quê? Menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 13. Dividido por 2a, que é 2. Então, fica x é igual a 6 mais ou menos raiz quadrada. Aqui vai dar o quê? 50, 12, 52, né? Aqui 36 menos 52 dividido por 2. Beleza, então meu x, nesse caso, vai ser 6, mais ou menos. 36 menos 52 está menos 16. Dividido por 2. Beleza. E aí vem o questionamento. Mas, professor, eu sei que raiz quadrada de 16 dá 4. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso falar que a raiz quadrada de menos 16 dá menos 4? Não, você não pode. E por quê? Porque foram criados os chamados números complexos, em que, num número complexo, que a gente chama de Z, mas em circuitos a gente chama de impedância,
que é a resistência com que elementos como indutores e capacitores apresentam, eu vou ter na seguinte exposição: x mais, espera aí, x mais yi, onde esse i é chamado de parte imaginária, que é igual à raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Então, como que você observa aqui? Eu tenho aqui uma equação que eu tenho que achar os números, que são as raízes, mas eu não consigo resolver isso aqui em reais. Eu preciso de um apanhado em número complexo, que é a raiz quadrada de menos 1. Como então eu resolveria este problema? Você viria e faria da seguinte forma: 6 mais ou menos raiz quadrada 16 raiz quadrada de i, ou menos 1, isso dividido por 2. Então, beleza. Então, mas como esse trem está devagar, meu Deus, tá bom demais. 6 mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. E o meu i é o quê? Raiz quadrada de menos 1, dividido por 2. E eu posso fazer da seguinte forma: eu posso deixar 2 em evidência. Eu posso fazer assim: 2 para 6 é o quê? 3. Eu tenho que multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. Mais ou menos 2i. Por quê? Se eu multiplico 2 vezes 2, dá 4i. E tudo isso para quê? Para me dividir com o meu 2. Cancela, cancela. Meu x vai dar o quê? Minhas raízes: 3, vou colocar aqui 3, mais 2i, e x2 é igual a 3 menos 2i. São os números que vão fazer o quê? Que eu substituir no meu número aqui, na minha equação, vai me dar o quê? 0. Quem quiser fazer aqui, depois pode fazer, que vai dar igual. Beleza. Tendo essa parte inicial aqui como apta e apresentada para vocês, como que funciona? Números. Ô, gente, mas tá travando demais. Os complexos. Como eu tive que utilizar um número que não era real, ou seja, ele era complexo, que é a raiz quadrada de menos 1, o que que acontece? Acontece é o seguinte: tudo que nós fazemos vem a partir de elementos matemáticos. Tem gente que fala assim: mas professor, eu como futuro técnico, eu vou ter que lidar com isso, sim ou não? Sim, você vai ter que lidar. E por quê? E por quais motivos? Motivo muito simples. Primeiro, é um conhecimento que você tem que ter, independentemente se você é um técnico ou vai ser um engenheiro no futuro. Ô, gente, eu acho difícil. E segundo, porque quando eu não tenho ferramentas como computadores ou coisas assim do tipo,
eu tinha que usar o quê? A matemática para me mostrar isso. Um exemplo disso, que você pode ver na prática, são os carros mais antigos, em que você vê que os motores eram todos desenhados à mão e não tinha software para simular, como nos dias de hoje. E o que que acontece? As pessoas utilizavam, era o quê? Era o viés matemático. Nós temos aqui que nós chamamos de ciclo trigonométrico, onde nós determinamos os ângulos via grau ou via radiano, ciclo trigonométrico, ciclo trigonométrico. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, no meu eixo X, eu tenho aqui X, o que nós chamamos de eixo real, e nós temos no eixo Y o que nós chamamos de parte imaginária. Imaginária, imaginária. Muito bem. Os números complexos, eles são representados por duas grandes formas. Nós temos a forma binômia, fórmula ou forma binômia ou algébrica, algébrica, ela é representada do seguinte modo: pelo número complexo z, em que eu tenho tipo A mais BJ. Olha, professor, não era BI? Sim. Mas como nós lidamos com circuitos, o que que acontece? O I, nessa parte aqui, é o que que nós adotamos como corrente. Então, por isso, aqui, nesse assunto, nós adotamos J como raiz quadrada de menos 1, para não haver confusão entre o I, que para nós é corrente. E nós temos a fórmula ou forma polar ou trigonométrica. Trigonométrica. Que nós mais utilizamos para obter cálculos de circuitos. Ó, métrica, métrica. E ela é representada da seguinte forma: Z é igual ao módulo de Z, abre parêntese, cosseno θ, mais J seno θ. E vamos dar nome aos bois aqui. Beleza. Aqui, pessoal, o meu A, nessa parte aqui, nós chamamos ele de parte real, porque ele não tem um número indicando que ele é o quê? Imaginário.
ao contrário de B. Nós já temos o J, que significa raiz quadrada de -1, raiz quadrada de -1, e que é o meu número que imaginário, beleza? Então, o meu B aqui é o meu número imaginário, o meu A é o meu número real. Já aqui na fórmula trigonométrica, ou polar, o que nós temos? Eu tenho o meu módulo de Z, módulo de Z, que ele é determinado da seguinte forma: raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Ou seja, os números que eu tenho na parte real, mais na parte imaginária, elevados ao quadrado, me dá este módulo de Z. E o que é esse módulo de Z? No ciclo trigonométrico, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o que nós chamamos de inclinação angular. Vermelho. Vou aumentar aqui a espessura. Vocês compreendam melhor. Dessa forma. Muito bem. O que acontece? Quando você for lidar com uma máquina, como um motor, por exemplo, um motor do tipo CC, por exemplo, muito utilizado em eletrotécnica e eletromecânica, você vai ver que o rotor, ele faz o quê? Giros, ele rotaciona, ele tem uma velocidade angular. Quando isso acontece, nós temos que determinar o ângulo de rotação para sabermos, dentro do motor, neste caso em específico, se ele está tendo uma carga do tipo indutiva ou do tipo capacitiva. E é por isso que nós utilizamos o ciclo trigonométrico. Por quê? Dependendo da inclinação, eu vou ter os seguintes casos. Vou colocar esse aqui de verde. E com essa espessura, de uma espessura também. O que acontece? Se eu estou analisando um ângulo, por exemplo, que ele vai fazer, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um outro ângulo aqui, dependendo desse ângulo. No meu caso, o verde, se quando você for calcular o comprimento de onda, porque a energia elétrica, por ela ser quantizada, ou seja, ela tem cargas elétricas, ela sofre o quê? Ela sofre ondulações. Porque você está falando de corrente do tipo quê? Alternada. Então, a corrente alternada, vou mostrar aqui para vocês, ela tem o quê? Comprimentos de onda. Ela tem comprimentos de onda. Desta forma aqui. Se eu estou, se eu estou querendo achar a amplitude da minha onda, eu sei que a minha corrente ela vai ter essa característica. A alternada, ela tem um ponto de máximo e ela tem um ponto de mínimo. Aqui, meu ponto de máximo, porque ela é amplitude, ela é um comprimento de onda, ela é uma função de onda, e eu tenho aqui o meu ponto de mínimo, a minha corrente do tipo quê? Alternado. Corrente, amperes, em função do tempo. Muito bem. Se eu tenho isso aqui, eu tenho que ter a noção de amplitude de um comprimento de onda, certo? E o que é amplitude? Amplitude nada mais é do que o ângulo que você pega, como neste caso aqui, eu vou mudar a cor para um azul, mais claro.
e vou aumentar a minha espessura. É este ângulo que ele pode, é este ângulo que ele determina onde será o ponto de máximo e se eu inclinar essa reta, que é a minha amplitude, aonde vai dar o meu ponto de mínimo. Então, isso aqui é uma amplitude. No caso de números complexos, por exemplo, quando o valor do meu ângulo, se eu descobrir o valor do meu ângulo e ele der negativo e der no quarto quadrante, o que nós temos é uma carga do tipo que capacitiva. Capacitiva. Carga do tipo capacitiva. Quando isso acontece, significa o quê? Que a minha impedância, que nós chamamos de X, mas tem o mesmo valor de módulo de Z em algumas literaturas. Algumas literaturas elas vêm assim, ou X de C, impedância capacitiva, ou assim, ó, D de C, que é a impedância do capacitor. Esta impedância ela é calculada através da seguinte equação: menos J, que é um número complexo, dividido por 2π vezes a frequência, e no Brasil nós adotamos a frequência de 60 Hz, no Paraguai já é 50, no Uruguai já é 50 Hz, mas no Brasil nós adotamos 60 Hz, pela sua capacitância. E a unidade de medida aqui é o ohm. Muito bem. Então, se porventura eu achar o meu θ aqui negativo no quarto quadrante, e por que é quarto quadrante, professor? Porque começa dessa forma aqui, ó. Esse ponto aqui, nós temos o zero. Aqui em cima, nós temos o π sobre 2, considerando π igual a 180 graus, certo? Π igual a 180 graus, dividido por 2, é a mesma coisa que falar que nós temos 90 graus aqui em cima. Professor, Pois não? eu poderia considerar essa fórmula do capacitor também como um sobre J ômega C? Pode. Muito bem lembrado, porque você pode falar que isso aqui, o ômega, que é a velocidade angular, é 2πf, tá? Beleza. Tá todo mundo entendendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante. Tá todo mundo entendendo isso aqui, sim ou não? Sim, professor. Então, beleza. E vamos mais adiante. Então, o que que acontece? De 0 a π sobre 2, nesse intervalo aqui, eu tenho vários ângulos. Isso aqui nós chamamos de primeiro quadrante. Aqui, de π sobre 2, 90 graus, até 180, ou chamamos de π, que é radianos. Todos esses ângulos aqui, que vai de 90 até 180, eles estão no segundo quadrante. Aqui embaixo, terceiro quadrante. E aqui nós temos o quarto quadrante. Mas, professor, por que foi dividido isso? Muito simples. Você sabe muito bem que o ciclo trigonométrico, ele tem ao todo 360 graus. Então, aqui eu tenho 2π, certo? 360 graus, é 2 vezes 180. Se eu tenho 4 quadrantes, se cada um vale 90 graus, como que eu faço? Eu pego 360, que é o meu total, dividido por uma parte, que é 90 graus. Porque a cada quadrante eu ando 90 graus. Por exemplo, aqui,
de π sobre 2 a π, eu andei o quê? 180 menos 90, 90 graus. Aqui, de 180 a 270, que é 3π sobre 2, que é 3 vezes 180 dividido por 2, é fazer o quê? 270 menos 180 é o quê? 90 graus. E aqui, de 270 a 360, eu tenho o quê? Tenho 90 graus. Então, como que esse ciclo ele foi dividido? Ele foi dividido pegando o comprimento total em graus, né? Que é o quê? 360 ou 2π, dividido por cada parte, que é 90 graus. Se eu pego 360 e divido por 90, isso aqui vai me dar o quê? 4 partes. Então, é por isso que o ciclo trigonométrico ele é dividido em primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Muito bem. O que que acontece? Se eu, agora, estou analisando um circuito de corrente alternada e o meu θ aqui deu positivo, significa que aqui, neste quadrante, nesta ocasião, a minha carga ela vai ser o quê? Indutiva. Indutiva. E o que que acontece? A impedância do meu indutor, que é XL ou igual a ZL, por exemplo, o livro de circuitos do Wright, ele coloca, em vez de XL, ele coloca módulo de ZL. Depende da literatura. Minha impedância indutiva, ela é determinada a partir do quê? Da seguinte equação. 2π F, frequência, vezes a minha indutância, que é em N. Por que que isso aqui é importante, professor? E tudo isso calculado em ohms, que é a minha resistência. Por que que isso aqui é importante? É muito importante o seguinte: quando você for lidar na indústria com, por exemplo, um motor, por exemplo, você vai ter uma coisinha que nós vamos falar depois, que é o triângulo de potências. Alguém já deve ter ouvido falar dele. Quando eu tenho um triângulo de potências, isso me permite determinar a carga com que o meu equipamento ele vai receber. No Brasil, nós determinamos a partir do triângulo, eu vou falar isso mais adiante, mas eu vou fazer uma simplificação aqui. É através do cosseno do ângulo φ, certo? O que que acontece? No Brasil, isso aqui é determinado a partir do seguinte parâmetro: 0,92 e 0,71. Quando você tem um triângulo de potências, o que que diz? Que eu vou falar isso aqui mais adiante com vocês. Quando eu tenho um ângulo, um cosseno desse ângulo, que ele está no patamar de 0,92, dentro da nossa legislação da NR10, nós temos o quê? Que o meu equipamento ele está absorvendo ao todo de energia 92%. Ou seja, dos 100% que a minha concessionária ou a minha empresa de corrente elétrica, minha usina, está mandando para essa empresa, eu tenho, o meu equipamento está recebendo o quê? Desses 100%, 92% está sendo colocado em quê? Em energia útil. Energia útil. Enquanto que a minha capacidade mínima aqui, se for comprovado, de 71%, também de energia útil. Só que tem um porém. Essa aqui é a minha quantidade ideal
E essa aqui é a minha porcentagem mínima ideal. Mínima ideal. O que significa isso? Se o meu equipamento, por exemplo, ele der 71%, se for comprovado com esse ângulo aqui, nesse caso, der 71%, significa o quê? Que de 100% da energia, somente 71% está sendo o quê? Absorvida por essa máquina. Os outros 29% está perdendo em forma quê? De calor. E aí você concorda comigo, sim ou não? Que se isso comprovar, 29% é muita energia que está sendo despendida, que não está sendo utilizada? Sim, é uma grande quantidade de energia que não está sendo utilizada. Isso é perdido em quê? Em forma de calor e também por oscilações eletromagnéticas. Ponto. Agora, se o meu equipamento ele der 92%, o que significa? Significa que apenas 8% desse total ele está sendo o quê? Dissipado em forma de calor ou de variações eletromagnéticas. E por que isso aqui é importante? É importante pelo seguinte: além de você determinar o ângulo aqui e pelo também o triângulo de potências, a porcentagem de energia útil que o seu equipamento vai funcionar, você também determina quais são as atribuições, ou seja, o ângulo, se ele vai ser determinando se a minha carga aqui ela vai ser capacitiva ou se ela vai ser o quê? Indutiva. Se minha carga for mais indutiva, significa o quê? Significa que eu tenho um grande campo magnético, porque o que que acontece? O indutor, ele armazena e ele também produz dentro dele um pouco de campo magnético. Então, eu tenho muito campo magnético aqui. Mas e se minha carga ela for capacitiva? Significa que você está acumulando muita carga e o que que acontece? Essa carga ela não está sendo reutilizada. A função do capacitor é justamente isso: armazenar cargas para depois você utilizar para que depois ele possa ser o quê? Reabastecido novamente. E o que que acontece, professor, se a minha carga ela for muito capacitiva? Significa um grande problema. Por quê? Se eu tenho uma grande carga dentro de um motor, isso pode fazer com que aumente o quê? A curva de esterese. Isso aí provoca o quê? Correntes parasitas e que podem, né, danificar o seu motor e acelerar o processo de quê? De vida útil dele. Ele pode o quê? Diminuir o seu período de vida útil ou de funcionamento. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Só pode repetir de novo a parte do capacitor. Aonde aqui que você não entendeu? É, do que ele prejudica na máquina. Ah, sim. Se eu tenho uma grande quantidade capacitiva, significa o quê? Que eu estou armazenando muita carga, mas essa carga não está sendo liberada num tempo satisfatório. E o que que acontece? Eu estou tendo muita carga. E qual que é a função do capacitor? Armazenar cargas, mas depois o quê? Fornecer essa energia para depois ele possa ser o quê? Ele possa ser o quê? Reabastecido novamente, certo? Até aí você entendeu? Sim ou não? Sim. Beleza. E o que que acontece? Quando eu tenho muita carga capacitiva, isso aqui aumenta o que nós chamamos de curva de esterese. Isso pode proporcionar um aumento da curva de esterese. E o que que significa aumentar isso aqui? Isso aqui significa o quê? Diminuir a vida útil da máquina. Diminui a vida útil do equipamento ou da máquina. Professor, um exemplo feito, eu tenho um capacitor de 250. Aí se eu botar um capacitor, um exemplo de 350, aí é tipo essa situação que ele vai danificar a máquina com um período de uso. Não entendi. Repete de novo, seu microfone falhou, por favor. Então eu tenho um capacitor de 250 numa máquina. Sim. Vamos tirar de um exemplo. Aí ele queimou. Aí eu não tinha esse capacitor de 250, eu botei um de 350.
Com o tempo ele vai aumentar o desgaste desse motor. Aí, no caso, o que que acontece? Se você substituiu um que ele tinha 250, vamos pôr aqui farad, né? Ou microfarad. Pôr aqui farad. E depois, você colocou um de 300 farad. O que que acontece? Você tem que ir por aquela equação. Q é igual ao quê? CV, certo? Se você aumentou a minha quantidade, você aumentou a capacitância, vou fazer com outra cor aqui. Se você aumentou a capacitância aqui, você vai aumentar ou não a quantidade de cargas? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Você aumentou. Isso, você aumentou. Muito bem. Mas o que exatamente. que acontece? Num caso de uma máquina, não é só o capacitor que pode influenciar isso, também o indutor. O que que acontece? Quando eu tenho muita carga acumulada aqui, certo? E ela não está sendo reutilizada para ser reabastecida, isso aqui influencia no que nós chamamos de correntes parasitas. Correntes parasitas que danificam o funcionamento da máquina. É por isso que o indutor e o capacitor, eles têm que ser o quê? Eles têm que funcionar da seguinte forma, um dependendo do outro. Porque se eu tenho um acúmulo de carga, se eu tenho um acúmulo de corrente, isso vai influenciar no quê? Eu vou ter um quê? Um aumento também gradual de campo magnético. Mas se esse campo magnético ele for muito alto, isso vai influenciar no campo elétrico e que vai influenciar diretamente na corrente e que vai influenciar também no quê? No desgaste dessa máquina. Por isso, o que que é viável? É viável que, se porventura um capacitor desse queimou, você sempre coloque. Fazer o quê? Não entendi. O microfone falhou. Pode continuar, pessoal? O professor, então, quer dizer que as correntes parasitas, elas acontecem por conta do aumento de um campo eletromagnético. Isso, justamente. Porque o que que acontece? Você tem uma curva que a gente chama curva de Histérese, tá? Que é a curva em que ela indica o aumento do campo elétrico e do campo magnético e da sua diminuição, respectivamente. Se essa máquina estiver funcionando fora dessa curva, ou seja, vai oscilar muito o campo elétrico e o campo magnético, e pode aumentar ou não o surgimento de correntes parasitas, certo? Essas correntes parasitas, elas danificam o empenho e o desempenho dessa máquina, e pode diminuir também o quê? A sua vida útil, ok? Beleza? Beleza. Beleza. Então é o seguinte, o que que eu aconselho a fazer? Ao invés de simplesmente tocar por um 300, sempre faça o quê? Sempre faça da seguinte forma. Sempre calcule da melhor forma possível. Ah, eu tenho aqui um capacitor, certo? De 200. E o que que acontece? O capacitor, ele tem o quê? O princípio o quê? De capacitância equivalente, diferente do resistor. Se ele está em paralelo, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que adicionar. Então, se ele está em série, eu vou fazer o quê? Um paralelo com ele. Então, se um circuito desses, porventura, queimar, você pode colocar um capacitor em paralelo. E o problema for ele, enquanto não se resolve o problema de achar um de 250. Você pode ir ao laboratório da indústria ou qualquer coisa assim do tipo
e pegar um quê? Você pode pegar um de 200 farad e colocar em paralelo com um de 50 farad. E você sabe muito bem que quando capacitores estão em paralelo, é só você somar 200 mais 50. Ah, professor, mas eu tenho aqui um de 100 e o outro de 150. Tenho que colocar eles como? Em paralelo. Se o problema for o capacitor, coloque-os em paralelo. É por isso que o que eu recomendo? Sempre você analisar o perfil do circuito. Se é necessário eu colocar mais capacitores em paralelo, faça isso, para que a tensão entre eles seja o quê? A mesma. Ou se não, coloque eles em série, para que a corrente seja o quê? Proporcional e você tenha um aumento de carga e de ganho de carga aqui também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim, Todos, tranquilo. todos entenderam aqui? Todos entenderam? Essa parte aqui, sim ou não? Sim, sim. Sim, Beleza. Então é o seguinte, eu vou encerrar a aula, porque eu já tenho uma próxima turma daqui a pouco.